Olá a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que é interessante, porque muitas pessoas perguntam se somente pessoas voltadas ao bem podem ter certos dons ou não, né? Vamos falar do tema por que médiuns de má índole conseguem curar. É um tema atual até, né? Primeiro, para falar sobre isso, vamos explicar que médium não é aquele que tem ligação somente com a religião espírita kardecista, ou espiritualista, ou candomblé, umbanda, etc. Não. Médium pode ser um padre católico, pode ser um pastor ou algum evangélico, né? Pode ser uma pessoa comum que não esteja ligada a nenhuma religião fixa, né? Médium é todo aquele que tem a capacidade de ser intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Portanto, todos somos médiuns, né, dentro de um grau. Uns têm uma mediunidade mais ostensiva, como chamamos, quer dizer, mais acentuada, né, mais forte, e outros menos. Todos têm alguma sensibilidade, tipo entrar num lugar e sentir que o ambiente está pesado, tem alguma coisa estranha, algum sonho premonitório, né? Algum déjà vu, tipo, pô, já vi essa cena, né? Todas as pessoas no mundo já tiveram alguma sensação dessa. Só que existem pessoas que têm uma comunicação, uma ligação muito mais acentuada. Então essas pessoas são médium mais ostensivos, né? E vamos falar diretamente sobre a questão da cura. Também vamos abordar sobre hipnose, auto-hipnose, paranormalidade, né, para podermos explicar essa questão de uma forma onde fique fácil o entendimento, com palavras mais atuais, né? Para falar sobre esse assunto, nós vamos ler uma história que é onde Jesus cura uma mulher enferma. Essa história está em Marcos 5, né? Capítulo 5, item 25. Né? Também está em Mateus 20, 22 ou em Lucas 8, 43 a 48. Mateus 29, desculpem, Mateus 9, capítulo 9, item 20 a 22. Né? Então, vamos falar dessa história para podermos explicar de uma forma mais fácil. Grande multidão seguia Jesus comprimindo-o, ou seja, Jesus estava no meio da multidão, naquele vucu-vucu, né, sendo apertado e empurrado para lá e para cá, né? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, essa mulher já tinha 12 anos que ela sofria de uma hemorragia que nunca se curava. Existem várias doenças que podem deixar uma hemorragia que não se cura, né? Por exemplo, diabetes, a pessoa pode ter uma hemorragia que vai saindo sangue sempre, dá uma melhoradinha, mas volta de novo. Existem vários tipos de doenças assim. Então, essa mulher, ela há 12 anos vinha sofrendo com essa hemorragia. E essa mulher muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, a mulher estava de médico em médico, como acontece com várias pessoas onde tem uma doença e não conseguem uma cura ou uma melhora
na medicina. A medicina não consegue descobrir, não consegue ter êxito naquela cura, né? Então essa mulher estava nessa, gastando dinheiro, atrás de dinheiro e tal. É uma coisa bem atual. Vemos isso na Bíblia, mas isso acontece corriqueiramente na vida de muitas pessoas. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ou seja, ela veio no meio da multidão e tocou na roupa de Jesus. Porque dizia de si para consigo: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Entendam essa frase. Ela dizia de si para consigo: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Isso significa uma auto-hipnose, né? Ela se autossugestionou, não desmerecendo o poder que existia em Jesus, né? Nós sabemos que nós temos um corpo físico e toda física, toda matéria é energia condensada. Nós sabemos que nós temos um campo bioeletromagnético, ou seja, temos eletricidade e magnetismo no nosso corpo no nível pequeno, uns mais, outros menos. Cada um tem um nível desse magnetismo animal, né? Isso é independente de religião. Para você que está me escutando e for de uma outra religião que não seja espírita ou espiritualista, pode estudar a questão do biomagnetismo humano. Isso é normal. Isso é uma coisa da natureza, não só do ser humano, mas os animais também têm o biomagnetismo. Então, não estamos desfazendo do poder de Jesus. Mas estamos querendo dizer, por essa frase, ela dizia de si para consigo, né? Que se apenas tocasse na veste, seria curado. Então, ela estava fazendo uma autoafirmação. O que já deixa a nossa mente e o nosso coração pronto para receber a cura. Isso é interessante, porque em qualquer lugar que você for buscando uma melhora, vá de coração aberto, acreditando que a cura vai acontecer mesmo. Seja tomando um remédio no médico, seja indo em algum lugar referente à religião, num culto evangélico ou católico ou espírita, em qualquer lugar, vá com fé, vá acreditando que vai receber. Já mentalize isso. Isso é uma auto-hipnose. A hipnose, ela acontece por causa da sugestão, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre a hipnose. Mas isso, por si só, é uma auto-hipnose. Então, continuando aqui, e logo que ela tocou em Jesus, se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Então percebemos que Jesus sentiu sair dele energia, poder, né? Isso significa duas coisas. Primeiro, a auto-hipnose dela favoreceu esse sugar, vamos dizer, esse absorver de energia dela com Jesus. Então ela já estava criando nela mesma uma condição de benefício, onde ela, através da fonte que é Jesus, absorveu a energia dele. E Jesus, como tem um grande poder, sentiu sair uma parcela, né? E ele questionou: quem me tocou?
Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ou seja, os discípulos ainda disseram assim: tem tanta gente, Senhor, como a gente vai saber quem te tocou? Está todo mundo tocando no Senhor. Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, a mulher ficou com medo da situação, né? Cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, falamos um pouco sobre hipnose, um pouco sobre o poder que a pessoa tem, né? E Jesus toca no final, ele fala: a sua fé te curou. Então, a convicção que ela estava, por ela ter se autossugestionado, levou a ela a absorver essa energia da fonte. Isso pode acontecer em qualquer lugar, tá? Com qualquer pessoa. Claro que Jesus tem um grande poder, tem muito mais a oferecer. Naquela época, estando aqui em carne, né? Então ele estava com uma bioenergia muito intensa, né? Com certeza tinha muito mais a oferecer. Mas isso não destaca de que ela pudesse se curar, talvez, também com outra pessoa, com outro ser. Entende? Então, vemos que existem várias pessoas que são médiuns. Como eu disse, médium não é somente aquele que se comunica com o espírito, intermediário de um espírito para cá, mas também os intermediários das energias espirituais. Essa bioenergia, ela é física, mas ela também é espiritual. Por quê que ela também é espiritual? Toda a energia, por exemplo, na parede existe energia condensada. Essa energia condensada, ela tem átomos, elétrons e tal, né? Como já estudamos. Só que ela não tem uma carga de pensamento, de sentimento, de emoção voltada para o lado positivo ou negativo. Ela não tem essa carga. O diferencial da energia espiritual para uma energia mais física, entre aspas, neutra, é essa questão do pensamento, da emoção, do sentimento, das visualizações, entende? O corpo humano, ele carrega essa bioenergia, esse biomagnetismo. Só que dentro desse biomagnetismo existem pensamentos, sentimentos, emoções. E isso vai auxiliar no processo de cura. Hoje em dia nós conhecemos o que se chama de doença psicossomática. Que seria? Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa desenvolve a gastrite, né? Essa pessoa desenvolveu a gastrite por questão de ser muito ansiosa, muito nervosa e tal. Então, a ansiedade, essa energia da ansiedade se acumulou nessa área do estômago e foi desenvolver uma gastrite. Vamos dizer que essa pessoa com gastrite se autossugestionou, como a mulher fez, né? A mulher com hemorragia, e tocou em algum médium que tinha em si uma energia de tranquilidade, contrário da ansiedade. Ela sugou essa energia que fez o trabalho contrário, porque a ansiedade fez o trabalho de criar a gastrite. A energia, no caso, da tranquilidade, fez o trabalho reverso de curar a gastrite. Estão entendendo? Então, esse foi um processo de cura. Daí, muitos médios se aproveitam da questão da hipnose.
sugestionando. Fica mais fácil ainda se eu fizer isso, né? Se eu fizer uma cura no meio de outras pessoas. Existem 10 pessoas, né? Eu pego uma delas, fica 9. Essas 9, elas têm mais ou menos uma dúvida. Uma dessas, essa que eu peguei aqui, ela é curada na frente das outras. E isso faz com que eles, psicologicamente, esses 9, eles se abram, né? Psicologicamente falando, eles vão ter mais confiança, vão se entregar mais à minha sugestão. Isso vai favorecer que eu também faça com que eles se curem. Isso é hipnose. Não destaca o meu poder magnético. Todo mundo tem poder magnético, com maior ou menor intensidade. A questão é o sujeito, aquele que é o paciente, ele se colocar num estado receptivo, submisso ou não. Por quê? Para que haja hipnose, é necessário que tenha, vamos dizer, o hipnotizador e aquele que vai ser o paciente. O hipnotizador, ele vai dar a ordem, mas ele precisa que o outro obedeça, seja submisso, que o outro se abra, se entregue psicoemocionalmente. Quando essa pessoa relaxa mentalmente e emocionalmente, fica mais fácil do hipnotizador conduzi-la energeticamente dentro da cabeça dela, no inconsciente, conduzi-la ao que ele quer. Isso a níveis grandiosos, coisas parecidas com mágica, porque o hipnotizador, ele pode fazer uma pessoa comer uma cebola realmente acreditando, sentindo o gosto de uma maçã. Ele pode adormecer a pessoa, ele pode fazer a pessoa acreditar que é um cachorro, etc, etc. Isso é muito utilizado em ambientes de diversão, como se fosse um circo, né? Uma apresentação. Hoje em dia é utilizada a hipnose clínica também para eliminação da dor, para auxiliar na cura de fobias, mas a hipnose, ela tem uma capacidade até psicossomática de auxiliar na cura de determinadas coisas, até além de tirar a dor. Por exemplo, como eu dei o exemplo da gastrite ou de outras coisas. Mas isso precisa-se de uma força mental muito grande também do próprio hipnotizador. Tá? Então, ao mesmo tempo que a hipnose ela é positiva para você que é paciente, no sentido de se autossugestionar e de se entregar, relaxar psicoemocionalmente, né, para ser curado, ela é negativa se ela for usada nas mãos de uma pessoa que já tem um coração voltado ao mal. Ele pode te curar ou pode inverter a sua mente para que você aceite algo negativo muito fácil. Aí está o perigo em se entregar, em não entender e se entregar. Aí nós vamos entrar na questão de idolatria. Dogmas e idolatrias. Né? Como eu falei, esse vídeo aborda várias coisas, né? Porque é necessário abordarmos essas outras coisas para fazer com que se entenda. Mas, antes de falar de idolatria, vamos falar da questão da paranormalidade. Então, essa mediunidade, onde a pessoa ela consegue, através do próprio magnetismo, da própria bioenergia, conduzir a outra pessoa, né? Manipular também, se quiser, se ele conseguir, essa capacidade, isso é uma paranormalidade. É uma mediunidade? Sim, mas também é uma paranormalidade, porque ele está lidando com as próprias energias. A maioria das mediunidades
são paranormalidades também, tá? Por quê? Porque não existe totalmente mediunidade sem animismo. Toda mediunidade, animismo é o que vem do ânimo, o que vem da própria pessoa. Não existe mediunidade sem nada que venha da própria pessoa. É uma junção de coisas. Muito raro acontecer. Não vou dizer que não exista, mas é muito, muito raro. Muito raro. Questão de receber um espírito, estar totalmente inconsciente. Isso é muito, muito, muito raro. Só em casos tipo quando foi escrever o Livro dos Espíritos, né, aquela médium que auxiliou Kardec, entre outras coisas. Mas não vamos entrar nisso agora. Então a questão de você se entregar emocionalmente, né, relaxar psicoemocionalmente, ela é positiva para a sua cura, mas é negativa se você estiver nas mãos de alguém do mal. Então o meu conselho é o seguinte: você que busca a cura, a melhora na sua vida, entenda o seguinte: tudo começa e termina dentro de você. Do mesmo jeito que eu posso me autossugestionar para absorver de uma fonte uma energia, eu posso me autossugestionar e eu mesmo, com a minha bioenergia ou com a energia da natureza, posso me curar. Vamos entrar no que se chama de placebo, né? O placebo, ele é feito para dar validade a um medicamento. É uma experiência feita para ver se aquele medicamento funciona. Então, vamos dizer que existem 20 pessoas para fazer a experiência de um novo medicamento. O cientista ele vai pegar, ele vai botar na caixa o nome do medicamento, ele vai ler para todo mundo a bula daquele medicamento, o que o medicamento pode fazer de bom e o que pode fazer de mal, tudo igual. E ele vai distribuir para cada pessoa uma caixinha com aquele medicamento. Só que algumas pessoas vão receber a caixa com um verdadeiro medicamento. Vamos dizer que 10. As outras 10 vão receber a caixa com um medicamento feito de farinha ou de açúcar. Um placebo, né? Como dizem. Só que ninguém vai saber quem vai estar com placebo ou não. Somente os cientistas. E aí é comprovado, por A mais B, né? Isso independente de religião, é comprovado que a pessoa, muitos que tomam um placebo, se curam ou têm melhoras físicas a nível molecular mesmo, né? A nível de melhorar de questões bacterianas ou viróticas, né? Ou com vírus, né? Melhorar de doenças mesmo. Mas como se ela tomou uma pílula de açúcar e a outra tomou o real medicamento e não teve tanta melhora? Isso é comprovado por A mais B, é só vocês estudarem o que é placebo. Isso é o poder da autossugestão. Quando o cientista leu a bula para todo mundo, algumas pessoas já gravaram aquilo ali, já estão realmente com um desejo muito grande de ser curado. Olha outra questão, o desejo grande. Jesus, quando curava, ele falava: queres ser curado? Então, você ter um desejo enorme de ser curado, a ponto de fazer qualquer modificação na sua vida. Tem que ter um desejo forte para que seja curado. Então, essa autoafirmação vai fazer com que você se melhore ou se cure mesmo. É a força da sua vontade. É o acreditar que vai acontecer. Jesus disse assim: antes de pedir, crê
que já obteve e obterá. Então ele está falando para que antes que nós vamos pedir, nós já acreditamos que já funcionou. Antes de eu ver, eu tenho que acreditar que deu certo. Qualquer coisa que eu for fazer, não só referente à cura, mas eu tenho que acreditar que deu certo antes mesmo de eu ver o final da situação. Entende o que eu estou dizendo? Esse acreditar vai mover energias, né, que vão facilitar esse acontecimento. Claro que tudo dentro de uma lei e uma ordem, dentro de um merecimento que está maior que nós. Só que essa questão já é 90% da resolução de alguma coisa. Entende? Isso é movimentar energias. Isso é um processo de magia, gente. A magia, ela está se tornando cada vez mais científica, mais próxima de nós, se nós percebermos. Não tem nada de fantasioso, de místico, e ligado a essa ou aquela religião, não. É magia. O católico, o padre católico faz magia. O pastor evangélico faz magia. O espírita também. Isso é magia. A magia, ela começa aqui, com a força do pensamento. Muitas vezes não é nem necessário a questão física, de elementos físicos, como algumas religiões botam na esquina, etc. Não desrespeitando ninguém, mas muitas vezes não é necessário. Se você tiver uma força mental grande, você faz a magia que você quer. Mas aí nós vamos entrar também na questão da idolatria. Essa é a parte negativa. As pessoas são muito